Olá, bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje nós vamos estudar as grandes navegações, mais precisamente a viagem de Colombo. Essa aula ela se encontra lá na página 64, para quem tem um livro de História, da página 64 à página 67. Então, vocês podem acompanhar pelo livro ou através do arquivo que eu estou enviando para vocês. Tá? Quem não tem o livro pode acompanhar através do arquivo, porque é o mesmo conteúdo do livro. Tá? Bom, vamos então. Até o início do século XIV, os europeus tinham pouco conhecimento geográfico. Eles conheciam basicamente a Europa e as proximidades do Mediterrâneo, como algumas partes da África e da Ásia. Além disso, existia o medo dos perigos imaginários em alto mar. Eles imaginavam que em alto mar existiam, vamos dizer, monstros marinhos que engoliam as embarcações ou viravam as embarcações, e existia uma expectativa muito grande com o que existia em alto mar. Mesmo com tantos desafios, os navegantes europeus se aventuraram em expedições pelo Atlântico, movidos pela busca de riquezas, como especiarias e metais preciosos, e também pela conquista de novas colônias e pela expansão do cristianismo. Agora nós vamos observar aqui um pouquinho sobre a viagem de Colombo. Colombo, em 1492, o navegador Cristóvão Colombo e sua tripulação a serviço da Espanha partiram em busca de uma nova rota para as Índias, navegando pelo Oceano Atlântico, em direção a oeste. Os espanhóis desembarcaram em uma ilha da atual América Central, chamada pelos nativos de Guanani, mas batizada pelos europeus de Ilha de San Salvador. Eles pensavam ter chegado às Índias, por isso chamaram os nativos de índios. Bom, isso, através desse mapa aqui, nós podemos ver essa rota que Cristóvão Colombo fez. Essa rota vermelha, pontilhadinha vermelha, foi a rota que ele fez. Ele saiu lá do porto, lá da Europa, tá? E partiu em direção ao Oriente. Veja só que ele tentou ir em linha reta. Em vez dele contornar a África, ele seguiu em frente. Porque as navegações, naquele período, como eles tinham medo de enfrentar o oceano, então eles sempre procuravam navegar próximo à costa. Um novo mundo no Atlântico. Veja esse texto aqui. Quando a expedição de Gonçalo Velho atingiu os Açores, no início dos anos 1430, ainda que a latitude ali fosse muito próxima da de Portugal, ele e seus homens imaginavam estar adentrando uma zona em que a água do mar ferve como em uma caldeira, e que os marinheiros são sugados juntamente com os navios por um grande precipício e jogados no inferno. Essa era a imaginação deles. Quando eles entravam, que viam aquelas ondas do mar, às vezes as tempestades, eles ficavam aterrorizados e não conseguiam ir muito à frente, porque eles pensavam que alguma coisa de mal os esperava lá na frente. Nova visão de mundo. A chegada dos europeus na América fez com que diferentes partes do mundo se interagissem. Alguns povos que até então tinham pouco ou nenhum contato entre si foram muito afetados. Produtos, pessoas e culturas passaram a circular a partir de então entre a Europa, a América e a África. Com a viagem de Colombo, ampliaram-se os conhecimentos de geografia e novos mapas tiveram de ser produzidos, como esse mapa aí que foi o primeiro que foi produzido. Observem, esse primeiro mapa que foi produzido em 1489, antes
da viagem de Colombo, e ele retrata apenas a Europa, a África e a Ásia, pois o continente americano ainda era desconhecido dos europeus. Já esse segundo mapa, de 1507, foi produzido alguns anos depois do primeiro contato dos europeus com a América. Essa é a primeira vez que o continente é representado separado da Ásia, ainda que de maneira bastante imprecisa. Vocês observam que ela não tem a América aí, vocês veem no cantinho esquerdo, que não tem o formato. Também, além de ser a primeira vez em que o nome América aparece em um mapa. Por isso, depois que os europeus chegaram ao continente americano, em fins dos anos 1400, a América ficou conhecida como Novo Mundo, enquanto que a Europa como o Velho Mundo. Por muito tempo, esse episódio ficou conhecido como a Descoberta da América, revelando uma visão eurocêntrica, que é uma forma de olhar o mundo e a história a partir da Europa, sobre os continentes, pois pressupõe-se que a América não existia antes que os europeus a conhecessem, e desconsidera os diversos povos indígenas que já viviam nesse território e desenvolviam sociedades complexas. Em 12 de outubro de 1492, há exatos 520 anos, Cristóvão Colombo descobria a América, o Novo Mundo. O navegador fez 4 viagens à América na virada do século XV para o século XVI. Desde 1453, quando os turcos tomaram Constantinopla e bloquearam o comércio dos europeus com os indianos pelo Mediterrâneo, havia a necessidade de encontrar caminhos alternativos. Então, Portugal e Espanha buscaram uma alternativa para chegar à Índia. Este país era a fonte da seda e das especiarias, produtos que tinham um grande valor comercial no velho continente. O genovês Cristóvão Colombo, a serviço dos reis da Espanha, partiu em 3 de agosto de 1492, disposto a chegar à Índia navegando para o Ocidente. Em 12 de outubro do mesmo ano, o navegador avistou Guanaani, hoje República Dominicana. Foi a primeira viagem de 4 que faria ao continente americano. Em 1493, Colombo fez a segunda viagem ao Novo Mundo e descobriu as ilhas de Porto Rico e Jamaica, localizadas na América Central. Em 1498, os descobridores pisaram pela primeira vez no continente da América do Sul. Em 1494, Portugal e Espanha assinam o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras recém-descobertas entre as duas coroas europeias. A última viagem de Cristóvão Colombo foi em 1502. Doente e desapontado por não ter encontrado um caminho para a Ásia, ele retornou à Espanha e morreu em 1506. O descobrimento da América foi historicamente importante por comprovar que a Terra é redonda e por colocar os europeus em contato com civilizações que desconheciam.